Fala, Fogão! Conforme você bem sabe, nessa terça-feira, 24 de novembro, o Botafogo e toda a sua torcida ficou conhecendo quem vai ser o novo presidente do Glorioso, que vai ficar à frente do clube de 2021 a 2024, sem possibilidade de reeleição, diga-se de passagem. Esse é um aspecto importante de ser comentado, porque anteriormente o presidente eleito ficava 3 anos no cargo e poderia se reeleger por mais 3 anos. Agora não mais. É mandato único, 4 anos de duração e depois você tem a troca no comando. O presidente eleito é Durcésio Melo, 65 anos, empresário, que já havia pensado em se candidatar em outras oportunidades, porém só agora, na eleição de 2020, formou a sua chapa e foi para a disputa. Ele que venceu essa eleição com 477 votos dos 824 votantes que tivemos nessa terça-feira, lembrando que eram 1.691 associados aptos a votar. Nem metade compareceu para decidir o futuro do Botafogo. Não é à toa que a torcida do Botafogo clama pelo sócio-torcedor poder votar e participar desse processo, de votação que é tão importante para o nosso clube do coração. O Durcésio Melo, que tem como vice o Vinícius Assunção, mas não vamos confundir com o Maurício Assunção. Não tem grau de parentesco, nenhuma relação, então a gente pode ficar tranquilo que não é mais um Assunção, daquele tipo do Maurício Assunção, na vida do Botafogo, assim a gente espera. O Durcésio, que assim que eleito, começou com uma frase de efeito o seu futuro mandato, dizendo que é hora do Botafogo romper com essa era do amadorismo e começar o processo de profissionalização. É realmente uma promessa importante, a gente clama pela profissionalização do Glorioso e vamos ver se o discurso vai se aplicar na prática. Eu vou comentar nesse vídeo para você as 7 promessas que o Durcésio fez em relação ao futebol para que a gente possa acompanhar e cobrar quando for necessário. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, alguns pedidos para você. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp. E além disso, se você ainda não for inscrito aqui no canal, peço que se inscreva para que a gente possa alcançar a marca de 3.000 inscritos. Se você puder fazer parte desse crescimento do canal, eu vou ficar eternamente agradecido. Também quero aproveitar esse momento inicial para te convidar para assistir o pré-jogo da partida entre Botafogo e Atlético Mineiro, hoje, 9h30 da noite. Tá? Vou publicar aqui no canal entre 5h30 e 6 horas o vídeo do pré-jogo, comentando algumas informações importantes a respeito dessa partida, como joga a equipe do Atlético Mineiro, o que o Botafogo precisa fazer, enfim, é um vídeo bem interessante, então fica aqui o convite para que você possa conferir também o pré-jogo aqui no canal. Agora sim, vamos em frente. O primeiro ponto que eu quero comentar com você a respeito dessas 7 promessas feitas pelo Durcésio Melo é justamente a contratação de um CEO, ou seja, de um diretor executivo. Esse diretor executivo que seria contratado por meio de um headhunter, que nada mais é do que um caça-talentos, que vai averiguar qual é o melhor perfil de profissional para poder assumir como diretor executivo do Botafogo. Esse é um cargo muito importante porque claramente o Durcésio não quer ficar como responsável pelo futebol. Ele quer realmente ter um diretor executivo que tome as decisões, que tenha metas estabelecidas e que tenha que trabalhar por meio de busca de resultado. Esse é um aspecto muito importante, a gente sabe disso. O Botafogo não pode mais ficar com uma gestão amadora. A questão da profissionalização tão falada pelo Durcésio Melo, de fato começa por você ter no comando, no comando principalmente em relação ao futebol, você ter um cara ali que seja voltado a metas estabelecidas e resultados. Ele tem que trabalhar com foco nesse resultado a ser alcançado. Isso para o Botafogo vai ser muito importante. Não necessariamente esse diretor executivo vai ser botafoguense, e esse é um aspecto que a nossa torcida precisa ir se acostumando. Pode ser que esse headhunter, esse caça-talentos, defina que o próximo diretor executivo do Botafogo, na verdade, o primeiro diretor executivo, vamos botar dessa forma, não necessariamente vai ser botafoguense. Vai ser um profissional que tem um objetivo a cumprir dentro do clube, que tem metas para alcançar e resultados para poder apresentar. E a gente tem que estar muito consciente de que esse diretor executivo, esse CEO, pode não ser torcedor do Botafogo. Na verdade, pode ser muito interessante que ele não seja torcedor do Botafogo para não deixar a emoção tomar conta do seu processo decisório. E por que eu falo isso? O que levou o Botafogo ao buraco? Justamente você ter dirigentes que se dizem torcedores do Botafogo, e que na pressão, quando os resultados não vêm, eles chegam e abandonam o planejamento. Isso é muito comum de acontecer, a gente viu acontecer ao longo de décadas no Botafogo. O time do Botafogo tá indo mal dentro de campo, então chuta o planejamento para lá, começa a gastar mais dinheiro, foge totalmente daquilo que tinha sido orçado, enfim, começa a enfiar os pés pelas mãos e a dívida do Botafogo com isso só vai crescendo. A partir do momento que você tem um diretor executivo que tem metas a cumprir, que tem resultados para apresentar,
ele não pode simplesmente chegar e abrir mão do que foi planejado, do que foi orçado. Porque isso é fundamental para que a gente tenha realmente um time com uma gestão profissional. A contratação desse CEO, que não necessariamente será botafoguense, vai ser um passo muito importante para o Botafogo. Quando esse CEO for contratado, o próximo passo, a próxima promessa, seria você ter diretores remunerados nos cargos de diretor comercial, diretor financeiro, diretor administrativo e diretor de futebol. A ideia do Césio Melo é que esses cargos sejam definidos em conjunto, entre o CEO, o diretor executivo, e o conselho diretor do Botafogo. Claro, o do Césio Melo vai fazer parte desse processo decisório, mas é extremamente interessante que o CEO, o diretor executivo, ele possa montar a sua equipe de trabalho, que ele possa ter ali ao lado dele pessoas da sua confiança. Esse também é um aspecto muito importante. A partir do momento que você tem diretores remunerados nessas funções, todos eles têm que apresentar resultados, sem ficar dependendo dos tais mecenas que ficam colocando dinheiro do bolso para ajudar o Botafogo a pagar as suas contas. É aquela velha história. Quando você não tem de onde tirar, quando você não tem como recorrer a alguém naquele momento de desespero, você tem que chegar e correr atrás. E o Botafogo há muitos anos não precisa correr atrás, porque sempre tinha um Montenegro, sempre tinha de repente um Cláudio Gude ali da vida, justamente para ajudar a pagar algumas contas. Então o Botafogo estava muito cômodo nesse momento, de não precisar ir ao mercado atrás do tal dinheiro novo. Esse é um aspecto realmente importante que com diretores remunerados, com o diretor executivo remunerado, pode começar a mudar no time do Botafogo. A terceira promessa do Césio Melo foi reduzir as vice-presidências. No Botafogo a gente sabe, vice-presidente amador não remunerado, porque isso na verdade é a síntese do que é o ser amador. Você faz alguma coisa, mas não é remunerado. E o Botafogo sempre teve vários vice-presidentes não remunerados. Por exemplo, na época que o Mufarrege foi eleito, ele definiu 13 vice-presidentes, tá? Para diversas áreas. Já o Carlos Eduardo Pereira, na sua época, definiu 8 vice-presidências conforme notícias da época. São muitas pessoas trabalhando de maneira não remunerada, de maneira amadora. Ou seja, pessoas que têm outras atribuições profissionais, fazem ali durante seu horário comercial uma outra atividade e no fim do dia vai no Botafogo para fazer o que precisa ser feito dentro da sua pasta. Isso não é nada profissional, naturalmente não favorece a obtenção de resultados, porque as pessoas que definem o que vai acontecer com o Botafogo não estão 100% focadas no Botafogo. Elas pensam em outras coisas durante o seu dia a dia e só no fim vai lá e olha o que tem que ser feito. Obviamente isso precisa mudar e o principal ponto do discurso do Césio Melo foi justamente falando dessa profissionalização. Então a partir do momento que a gente de fato começa a mudar, de ter um diretor executivo, diretor comercial, diretor financeiro, diretor administrativo, diretor de futebol, todos esses cargos remunerados, são profissionais trabalhando de forma integral no Botafogo, realmente podemos começar a ver alguma mudança. E é isso que a torcida mais espera, que é muito necessário para o Botafogo começar a mudar o seu horizonte. Que nesse momento é muito sombrio, mas que profissionalizando a gente pode começar a ver uma luz no fim do túnel que não seja um trem vindo na nossa direção, naturalmente. Que a gente não precisa disso nesse momento. Uma outra promessa do Césio Melo foi entrar em contato com os irmãos Moreira Salles para poder tratar do CT. E a ideia do Césio Melo é devolver esse CT aos Moreira Salles para que eles possam gerenciar e cuidar da manutenção do espaço, terminar a obra para que aí sim o Botafogo possa ter o centro de treinamento. É notório, todo mundo sabe, o Botafogo não tem dinheiro para poder fazer essa obra, infelizmente, por uma série de fatores. A gente prefere gastar dinheiro com Cíceros da vida, com Diego Souzas da vida, com Kelvins da vida, que realmente colocar lá no nosso orçamento uma verba disponível para poder evoluir com essa obra do CT. Já que isso não é feito, e os Moreira Salles parecem dispostos a terminar essa obra, a realmente fazer um investimento para construir o CT, dependendo naturalmente dessa conversa com o novo presidente, a devolução do centro de treinamento aos irmãos Moreira Salles, de fato pode ser um movimento acertado. Agora vamos ver como é que vai acontecer isso. Como que os Moreira Salles, depois de concluída a obra, se eles derem sequência, obviamente, como que vai ser essa devolução do CT ao Botafogo? Ou se os irmãos Moreira Salles vão alugar, de repente, o centro de treinamento para o Botafogo, ganhando ali uma parcela mensal, para que o Botafogo possa ir quitando gradativamente essa dívida, enfim. Tem acordos aí a serem costurados e é muito importante que isso seja definido.
ter um centro de treinamento de primeiro nível é fundamental para o futuro do Botafogo. Integração entre profissional e base, você estruturar um projeto esportivo que vá desde a base até o profissional, uma ideia de jogo que vá nortear a escolha de um treinador, a escolha dos profissionais que vão trabalhar nas comissões técnicas de base do profissional, tudo isso é muito importante. O Botafogo não pode mais ficar todo ano, todo santo ano, treinando apenas no campo anexo do estádio Newton Santos. Não é uma estrutura adequada para um time de primeira divisão. Tudo bem que nesse momento o Botafogo está aí nessa luta contra o rebaixamento, mas o lugar do Botafogo é na primeira divisão. A gente já passou assim pela Série B, se reergueu, voltou para a primeira divisão, mas não aprendeu ao longo dos anos com os erros cometidos. Inclusive em relação à falta de estrutura. Mesmo depois de ter caído em 2002, em 2014, a gente não viu o Botafogo se mexer para poder desenvolver uma estrutura de trabalho de primeiro nível. E o centro de treinamento seria esse caminho. Agora, falando a respeito de naming rights, o Ducésio Melo também comentou sobre isso. Ele sabe que é importante buscar dinheiro novo. E uma maneira de você buscar dinheiro novo é o naming rights do estádio Newton Santos. Porém, o Ducésio Melo deixou bem claro que ele sabe que, historicamente falando, é muito mais difícil você conseguir naming rights de estádios que já estão construídos há bastante tempo, que é mais fácil você conseguir isso quando o estádio é novo. Agora, temos aqui no Brasil um case bem forte, que demorou bastante, é verdade, mas que foi a Arena do Corinthians, que hoje é a Neoquímica Arena. Eles conseguiram costurar esse acordo, tá? Depois de muito tempo tentando, falando que ia fazer, que não sei o quê, mas enfim, saiu. E o Botafogo também tem que ir atrás dessa possibilidade. O tal dinheiro novo tem que vir de fontes que você não está habituado a receber. E naming rights seria, de fato, uma boa alternativa para o Botafogo. E isso é um ponto realmente muito importante que o Botafogo precisa saber explorar. Outro aspecto aqui que o Ducésio Melo prometeu é a respeito do sócio-torcedor. Só que essa promessa não chegou a ser, assim, uma promessa de fato. Ele disse que ia tentar fazer com que o sócio-torcedor tivesse direito a voto. Ia revisitar a decisão do que foi debatido e decidido no Conselho Deliberativo, porém não implementada. A gente sabe bem que foi implementada a ideia de um sócio estatutário que, na verdade, não agradou a torcida do Botafogo, porque foi uma variação do que seria um sócio-torcedor com o direito a voto. Não foi dentro daquilo que era a expectativa da torcida, e a maior prova de que isso não foi um movimento acertado é que nessa eleição tivemos apenas 824 votantes para definir o futuro de uma paixão de 4 milhões de torcedores. Claro que seria muito importante o Ducésio Melo conseguir essa questão do sócio-torcedor ter direito a voto, de alguma maneira colocar ali um projeto que seja interessante tanto para quem está como sócio proprietário, quanto para quem é sócio torcedor. Mas é interessante a gente saber que o Ducésio Melo está disposto a buscar essa possibilidade. Ele não prometeu que vai conseguir, ele disse que vai tentar. Então esse é um aspecto importante da gente deixar destacado. Por último, mas não menos importante, a gente tem a promessa de viabilizar a SA, a famosa SA, que a gente ficou com grande expectativa ao longo desse ano de 2020. O Ducésio Melo disse que vai buscar viabilizar a implementação da SA, porque ele entende que a alternativa, a saída viável para que o Botafogo consiga se recuperar é a SA. Essa viabilização da SA realmente é importante. SA é um assunto que já desgastou bastante na torcida do Botafogo. O próprio Ducésio Melo, ali no meio do ano, mais ou menos, ele acabou prometendo um prazo, falando que a SA estava para sair, de repente, final de julho, se não me falha a memória. Só que dessa vez ele falou em não prometer prazos, porque reconheceu que errou naquela ocasião de falar quando a SA de fato vai sair do papel. Ele reconhece que errou naquela ocasião, então ele não fala em prazos, mas diz que está bem encaminhado, que esse plano B da SA pode sim sair do papel. Vamos ver se isso de fato vai acontecer e vamos aguardar para saber o que o Ducésio Melo de fato vai fazer para viabilizar a SA. Tá? Não adianta simplesmente falar, não, vamos buscar viabilizar a SA, mas na prática ele não fazer absolutamente nada. A gente também tem que acompanhar e cobrar em relação a isso, porque a transformação do Botafogo em clube-empresa é mega importante para que a gente tenha alguma possibilidade de tirar o Botafogo do buraco que se encontra. A gente sabe que hoje o Botafogo, com penhora atrás de penhora, é realmente praticamente ingovernável. Você tem que conseguir estruturar ali um modelo de gestão que consiga contornar toda essa situação de dívidas e mais dívidas que o Botafogo tem. E isso para o futuro do clube vai ser fundamental. Tomara que essa promessa seja cumprida. Enfim, Fogão, é isso que o Ducésio Melo prometeu. São 7 promessas aqui pra gente acompanhar e cobrar. E eu espero de verdade que ele consiga aplicar na prática isso que ele falou. Na teoria, muito bonito, o discurso é muito bacana e realmente na prática a gente tem que ver se vai acontecer. Mas o que você pensa a respeito disso tudo?
Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e mais uma vez eu te peço, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para que a gente possa alcançar a marca de 3 mil inscritos aqui no canal. Eu aguardo vocês no pré-jogo da partida contra o Atlético Mineiro.